A decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a legalidade da revisão da vida toda cria expectativa entre milhares de aposentados e pensionistas do INSS no Ceará que querem novos cálculos sobre os benefícios. Hoje eu antecipo aqui a minha conversa semanal sobre a área previdenciária com o professor Paulo Bacelar e vamos recebê-lo para falar sobre a revisão da vida toda, o que é que significa isso, quem tem direito, como recorrer contra o INSS para a implantação dos novos cálculos da aposentadoria e da pensão. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo nesta sexta-feira aqui aos estúdios do Jornal Alerta Geral. Bom dia! Bom dia, Luciano. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas sobre essa conhecida revisão da vida toda. Como esse tema entra, professor Paulo Bacelar, nas nossas conversas aqui aos sábados, respondendo a perguntas e mensagens dos nossos ouvintes que têm dúvidas sobre a área da Previdência Social. Agora é pra valer. Revisão da vida toda vai dar desaposentação e novos benefícios com valores mais altos para muitos aposentados e pensionistas, professor Paulo Bacelar? Luciano, a revisão da vida toda nada mais é do que uma regra de transição que houve em 99, a partir da Lei 9876 de novembro de 99, onde, a partir dali, os segurados que tivessem acesso à Previdência a partir daquela data se aposentava com todo o seu tempo de contribuição, quer dizer, a vida toda. Para quem estava antes da lei, a aposentadoria era concedida apenas com a média dos últimos 3 anos. E a lei, ela criou uma regra de transição para levar, aumentar esses 3 anos para quem já estava no sistema, para também ser considerado todo o tempo de contribuição somente a partir de julho de 94 em diante. Então ficou uma diferença de tratamento entre os segurados que já estavam no sistema contribuindo, que ainda iam se aposentar, daqueles que iam entrar no sistema a partir daquela data e iriam ter todo o tempo contributivo considerado na sua média de contribuições para cálculo da aposentadoria. Então isso foi levado a ações judiciais para considerar, já que era todo o tempo de contribuição, estender o tempo antes de julho de 94. Né? Então, ser considerado todo o tempo de contribuição realmente do segurado. E isso estava nas mãos do Supremo Tribunal Federal para decidir essa regra e valer para todo mundo. E aí essa decisão saiu essa semana com o último voto que faltava, que era do ministro Alexandre de Moraes. Faltava ele, estava 5-5, né? São 11 votos. Estava 5-5, estava empate 10-10 e faltava o voto dele para desempatar. E aí ele votou a favor da legalidade dessa revisão das aposentadorias que foram concedidas com a média de 94 até a data da aposentadoria, para que sejam considerados todo o período contributivo de fato e aí considerar as contribuições antes de julho de 94. Observação, né, que a decisão do Supremo Tribunal Federal aconteceu na semana passada e quando o professor Paulo Bacelar fala em empate, na realidade era 5-5, somando aí 10 votos, né, e depois tivemos o voto favorável do ministro Alexandre de Moraes para decidir favorável aos aposentados e pensionistas do INSS. Agora, uma pergunta que muitos ouvintes estão querendo fazer, professor Paulo Bacelar: a partir de que momento essa lei passa a ter vigência? A partir de que momento os aposentados e pensionistas que se sentem no direito de serem contemplados com essa decisão do Supremo Tribunal Federal podem agir? É de forma direta lá na agência do INSS ou tem que entrar com o advogado junto à Justiça Federal para o reconhecimento dos novos cálculos da aposentadoria e da pensão? Luciano, você bem falou aí, é um cuidado bastante grande que a gente tem que alertar a população. Não é ainda um projeto de lei, né? Então não é uma legalidade propriamente dita, não teve projeto de lei, não foi alterada a legislação continua contando com tempo de contribuição todo o período de 94 até a data da aposentadoria. Isso foi uma decisão judicial, então o INSS não irá fazer isso administrativamente, ele continuará sem fazer revisões das aposentadorias. O segurado ele precisa recorrer à justiça.
Antes dessa decisão, os segurados já estavam protocolando ações judiciais, por isso que essa ação parou no Supremo Tribunal Federal, porque foi considerada de relevância, né, para todo mundo. Então, os processos que estavam tramitando na Justiça Federal, tanto na Justiça Comum como nos juizados especiais federais, os processos estavam sobrestados, estavam suspensos. O Supremo Tribunal Federal, quando vai julgar uma causa que dá direito a muitas pessoas, né, a uma população muito grande, essas ações elas ficam sobrestadas, suspensas, os juízes são impedidos de julgar até que o STF tome uma decisão, e essa decisão saiu agora essa semana passada. Lembrando também que não é uma desaposentação, é uma revisão das pessoas que já estão aposentadas. Outro fato importante. Precisa lembrar que a reforma da Previdência, ela trouxe no seu bojo da Previdência a proibição dessa revisão da vida toda. Então, só vão ter direito a essa revisão os aposentados antes da reforma da Previdência de 2019. Quer dizer, quem se aposentou até 13 de novembro de 2019. Quem já se aposentou depois, que não tenha sido com regra do direito adquirido, quer dizer, com regra do direito anterior à reforma, que se aposentou com as regras novas da reforma, não terá direito a essa revisão da vida toda. Terá que ter o direito a partir de 94 em diante. Sentado e paciente para chegar a vez dele fazer uma pergunta, o jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luziano. Bom dia ao professor Paulo Bacelar. De novo, bom dia, Beto. É a terceira vez que você me dá bom dia hoje, mas ele Beto. não deu pra mim, né, Luziano? Mas eu não tinha dado legal, ainda pro pronto. Paulo. Então, a minha questão agora, como você disse bem, não é uma questão ainda administrativa, que o INSS vai tomar essa iniciativa. Então, quem acredita e está inserido nesta possibilidade tem que constituir um advogado. E eu pergunto, a possibilidade é de que haja uma elevação da aposentadoria, mas pode existir casos também que a pessoa pode até ter perdas, vamos dizer assim. Então, por isso que eu pergunto, é importante fazer esses cálculos prévios, professor, antes de você realmente tomar a decisão de entrar com essa ação? Perfeito. Como você já está aposentado e levou em conta toda a média de contribuições, é uma média de contribuições, né? Desde 94, desde julho de 94 para frente, que é a data da transformação do real. Quem lembra, né? Eu fui uma pessoa que viveu esse momento aí da transformação do real. Nós vivemos. Não lembro dessa fase. Às vezes eu leio em alguns livros, né, professor Paulo Bacelar? Era adolescente, era criança na época. Então, nós tínhamos aí o cruzado novo, o cruzeiro, cruzado, várias moedas antes de julho de 94. Então, o advogado que entrar, realmente você disse bem, não é necessário pedir no INSS, é importante dizer isso. O INSS não vai fazer revisão de ofício, não vai fazer isso administrativamente. Você pode ajuizar uma ação direta na Justiça. Aí eu vou explicar quando é que tem que ser na Justiça Federal ou no Juizado Especial Federal. Tem que entrar na Justiça e não precisa ter a negativa do INSS. É importante também isso. Você não precisa protocolar uma revisão no INSS para ter uma negativa para depois ir para o Judiciário. Como é uma questão já conhecida dos juízes, que já é uma negativa já padrão, então a Justiça recebe essas ações sem ter a negativa prévia do INSS, pode entrar diretamente. Então, como tem essas moedas anteriores a 94, várias moedas, é necessário que a pessoa que for dar entrada no processo faça cálculos e tenha sistemas de cálculos de transformação dessas moedas, para transferir essas moedas para o real, né? Transformar essas moedas para o real e fazer cálculo para saber se a pessoa, lá na época que ela se aposentou, vai ter direito ao aumento da sua renda mensal inicial. Você não vai analisar a renda hoje, você vai analisar a renda na data da aposentadoria. Então, por exemplo, se uma pessoa se aposentou em 2016 com R$2.000, ela vai fazer o cálculo dessa média total, vamos dizer que a pessoa tenha salários desde 75. Então vai fazer a média dos 80% dos maiores salários, vai excluir 20% dos menores salários, continua essa regra, de 75 até 2016. E aí, se ele fizer o cálculo, e aí vai ver se tem fator previdenciário, se não tem, essas regras todas continuam valendo. Aí essa média foi 1.500. Aí ele vai ver que não vai entrar com pedido de revisão, porque a média dele vai diminuir e não vai aumentar. Então, como os salários entraram de 75 a 94, salários novos entraram, então a média vai ser totalmente outra. Então, essa regra pode diminuir o valor da aposentadoria. E aí, se for maior, o advogado entra com pedido, já com protocolo, já demonstrando para o juiz que essa renda aumentou, e aí pede que essa renda seja aumentada lá em 2016, que terá efeitos, lógico,
agora, né, na renda atual dele, porque se aumentou a renda mensal inicial em 2016, irá também aumentar a renda mensal atual agora em 2022. Isso vale para quem se aposentou por idade, quem se aposentou por especial, por invalidez, por auxílio-doença. Interessante, Beto, você falar isso, porque, olha só, uma pessoa que é aposentada por tempo de contribuição, vai contar por idade, por tempo de contribuição, que é o mais comum. Mas vamos dizer que nesse tempo que ele se aposentou, entraram no tempo, no cálculo da aposentadoria dele, entrou um auxílio-doença. Entrou uma aposentadoria por invalidez, que depois foi cessada e ele voltou a trabalhar. Esse tempo de aposentadoria por invalidez também vai contar como tempo de contribuição e como salários para fazer a média da aposentadoria. Seria necessário também você revisar o auxílio-doença que foi concedido, porque vai ter um aumento no salário do auxílio-doença, que irá aumentar também os salários na média da aposentadoria. Olha como é complexo isso das pessoas que não fazem cálculo. Então, se você vê uma pessoa que se aposentou por idade e teve auxílio-doença no processo, teve um benefício por incapacidade de 2 anos, por exemplo, você vai ter que pedir a revisão do auxílio-doença. Seria o ideal, né? A revisão do auxílio-doença, aumentava o auxílio-doença, depois você fazia a revisão da aposentadoria para aumentar a aposentadoria. Então, realmente difícil. É bem complexo essa questão, então não dá para ser qualquer pessoa, não dá para ser... tem que ser realmente advogados especializados na área, que fazem cálculo. Tem advogados que procuram outros advogados para calcular os seus próprios processos. Chama de Então, cálculo atuarial, né? Professor Paulo Bacelar, Beto Almeida, o relógio do Marcos Furlan está sendo apresentado aqui à mesa, dizendo que está andando rápido. Então, essa conversa nossa aqui tem um conteúdo importantíssimo, mas eu queria fazer uma pergunta com uma resposta rápida do professor Paulo Bacelar, porque eu tenho mais 2 minutos entre pergunta e resposta. A pergunta é a seguinte, professor Paulo Bacelar. O nosso público aqui do Jornal Alerta Geral tem uma presença marcante de segurados da Previdência Social, de pessoas que ficam na expectativa sobre esclarecimentos nessa área. Para quem se aposentou com o salário mínimo, tem direito à revisão da vida toda, professor Paulo Bacelar? Sim, com certeza. Se tiver o cálculo e demonstrar que porque ele ilusionou, foi salário mínimo, mas foi utilizado o salário de 94 até a data da aposentadoria. Quando você aumenta os salários, você pode aumentar a média. Vamos dizer que tem a gente que trabalhava antes de 94 com valor alto e de 94 para cá ficou menor o salário. Então vai ter um aumento na sua média, que terá aumento na sua aposentadoria também. Lembrando que às vezes o sistema do INSS, né, para fazer o cálculo, você precisa do CNIS do segurado. Então às vezes o CNIS do segurado não bate com a carta de concessão, né? A gente tem que analisar a carta de concessão, verificar quantos anos tinha de contribuição naquela data, tentar igualar o tempo que o INSS considerou para você depois fazer o cálculo. Jornalista Beto Almeida, final da nossa conversa aqui, nesta sexta-feira bem especial, com a presença do professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Eu quero convidar você, ouvinte internauta, para nos acompanhar amanhã no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com a presença do professor Paulo Bacelar e também amanhã, especialmente, a companhia do Marcos Furlan. A você, Beto Almeida, a você, professor Paulo Bacelar, uma boa sexta-feira. Obrigado, Luciano. Estamos à disposição em qualquer momento para falar mais sobre esse tema e tirar mais dúvidas. Bom dia a todos, Luciano e Paulo, e um ótimo final de semana. Até segunda. Grande abraço a você, ouvinte internauta.